Olá, bom dia. Eu me chamo Vinícius da Costa. Vou fazer uma apresentação voltada à análise de redes Foundation Field Bus. Esta apresentação abrange uma introdução, o processo de análise de rede, serviço complementar, dados de análise, registros fotográficos, referências e o resumo geral da apresentação. Bem, temos diversos motivos pelo qual o cliente nos procura para fazer uma análise de rede. Dentre esses motivos estão a indisponibilidade ou falhas intermitentes de comunicação, algo vinculado a uma manutenção mais corretiva. No contexto de projeto, que são os planejamentos de expansão e melhorias, e garantia de funcionalidade. Todo relatório que nós emitimos, partimos da premissa da objetividade. Ou seja, o relatório ele tem que ser lido por um gestor, um coordenador técnico, que não necessariamente seja experiente em Foundation Field Bus, mas que ele possa tomar decisão. Ou seja, esse relatório ele tem que ser objetivo, os dados técnicos são relevantes, mas eles são apresentados como anexos, ou seja, são consultados sob demanda, mas o relatório ele tem todo o conteúdo para embasar uma decisão gerencial. Todo o trabalho deve ser customizado, atendendo às necessidades específicas dos clientes. Ou seja, o, o, o trabalho feito para um cliente não é o mesmo que o outro. O relatório elaborado para um cliente não é o mesmo para o outro. Isso, de fato, é importante mencionar porque é muito comum ver especialistas ou pessoas que se denominam especialistas em redes dizendo que pode fazer uma análise de rede voltado a simplesmente ter uma ferramenta de diagnóstico, considerado uma maleta. Então, acaba que esse equipamento é uma ferramenta, mas o conhecimento da aplicação, a experiência de campo, isso faz muita diferença no desenvolvimento do trabalho. As considerações em geral, nós temos aqui que a maioria dos problemas estão vinculados à infraestrutura de rede. A manutenção, normalmente, ela está preparada para a instalação convencional e não para a Foundation Field Bus. Então, é muito comum ver no mercado pessoas instrumentistas que atuam com a instrumentação convencional e tentam usar a mesma metodologia no Foundation Field Bus e, de fato, isso não acontece, não é possível fazer dessa maneira, porque o protocolo, a maneira de tratar os dados são diferentes. Ampliações podem afetar a confiabilidade da rede. Normalmente, essas instalações, essas ampliações demandam um conhecimento, ou seja, um levantamento de campo ou uma documentação atualizada que permita ser planejado essas expansões. Às vezes existem casos em que são a inclusão de instrumentos, pontos de medição, em que aquela rede permita a expansão, e nem sempre existem os dados. Os primeiros pontos em que são avaliados é quantos instrumentos eu tenho na rede. Com esse número de instrumentos, eu posso estender um ou dois a mais? Se a resposta for sim, as outras premissas que devem ser analisadas é a quantidade de palavras, as restrições que existem dos VCRs dentro do host, dentro do cartão H1, né, do lado do sistema de controle. Lembrando que cada sistema, cada provedor tem uma restrição, digamos que lógica, né, de sua tecnologia. Então, não necessariamente está vinculado ao número de instrumentos, mas também com a quantidade de informações que serão processadas nessa expansão. Bem, o processo de análise de rede ele segue um fluxo. Esse fluxo vem nessa sequência, que seria a inspeção visual da rede, começa por aí, a análise dos dados elétricos, um relatório parcial, que tem os seus destaques de prioridade, eventuais modificações nas instalações e, por fim, o relatório final. Na inspeção visual, nós destacamos aqui a infraestrutura, lembrando que a infraestrutura representa a maior parte dos problemas em Foundation Field Bus, ou seja, é extremamente crítico um especialista ir a campo
e validar a infraestrutura e ser criterioso em fazer o acompanhamento dos cabos, entender como os shields foram isolados, a, as proteções que existem e por aí vai. Bom, na inspeção visual, retomando, nós falamos da infraestrutura, nós revisamos os tipos de cabos e os condicionadores de sinais. Na análise dos dados, nós utilizamos a ferramenta de diagnóstico apropriada para o protocolo, nós fazemos as medições dos painéis e das fontes, e no relatório parcial é destacado a prioridade, se é urgente, é necessário ou é melhoria. Eu vou descrever mais à frente sobre esses 3 pontos. E as eventuais modificações nas instalações seria de refazer os conectores, troca de equipamentos ou materiais, realocação de terminadores. E por fim, nós temos o relatório final, que é considerado como um certificado da rede, ou seja, a empresa que está executando o serviço, ela garante que a instalação está de acordo com a norma do Foundation Field Bus. Esse é o trabalho, esse é o fluxo do processo de uma análise de rede estruturada, essa é a metodologia que a Vista Automação utiliza. Tá? Nós também oferecemos serviço complementar com a nossa equipe técnica, que é voltado à elaboração do S-Build e também o book da rede, né? Ou seja, toda a parte de documentação da rede. Isso é extremamente importante para a manutenção e engenharia, porque dentro desses documentos serão atualizados, feito o levantamento de campo, a verificação das distâncias, dos componentes da rede, os instrumentos instalados, a quantidade de palavras disponíveis por segmento, a limitação do sistema, a atualização do DWG, que seria o layout das redes, né? O levantamento de custos e materiais e serviços necessários para fazer a adequação. Esses são os serviços que orbitam a parte complementar, algo que eu entendo que é muito importante para a empresa ter esse documento, porque é com base nele que a engenharia pode tomar uma decisão de uma expansão, é com base nele que a manutenção consegue ter uma atuação mais incisiva dentro de um determinado cenário de manutenção corretiva. Então, ele acaba sendo um serviço complementar à análise de rede. Os dados que são analisados de uma rede, essas são as informações que nós captamos dentro de um processo de análise. Nós vemos aqui o nível de tensão em corrente contínua, o desbalanceamento da rede, ruído, o jitter, o nível de sinal, tipo de cabo, tamanho do segmento e o número de dispositivos por rede. Né? Aqui, e também a lista de tags, né, vinculados a esse segmento que está sendo avaliado. Lembrando que esses parâmetros de resultado que diz excelente, fora do limite, são padrões estabelecidos pela Foundation Field Bus, que quando nós fazemos a avaliação da rede, nós indicamos se ele está dentro ou fora do que estabelece o padrão Foundation Field Bus. A análise do instrumento também tem alguns dados, né? O slide anterior menciona o cabo tronco, e aqui eu estou falando do instrumento em si. Nesse exemplo, é um transmissor de nível, aqui com o seu tag e seu ID. Né? Nós mencionamos aqui o ruído, o jitter e o nível de sinal. Neste exemplo, o ruído estava fora do limite estabelecido pela Foundation Field Bus, e essa é a forma de onda que foi capturado durante a medição desse instrumento. Lembrando que aqui está sendo usada uma ferramenta dedicada a esse tipo de protocolo. Cada protocolo digital tem uma ferramenta, tende a ter uma ferramenta apropriada à medição. Em alguns casos, especialistas usam o osciloscópio para fazer uma varredura da rede, mas em geral existe uma ferramenta apropriada que facilita a metodologia e reduz tempo de análise em campo através de ferramentas padronizadas. Né? Esse caso aqui, nós temos o início do instrumento
como que estava a forma de onda e o final. No slide anterior eu mostrei a forma de onda completa da medição. Aqui eu menciono a importância da forma de onda, porque o Foundation Field Bus ele é um protocolo que trabalha com transições, ou seja, transição de subida, transição de descida representa o bit que você está mandando, o sinal que você está mandando através dessas transições. Quando você tem uma deformação na forma de onda, essa transição ela não é identificada. Ela não sendo identificada, você perde aquela comunicação e ele tenta retransmitir novamente. E isso pode gerar um problema, uma falha intermitente de comunicação. Tá? Um exemplo: se você tem um cabo, um tronco muito longo, a forma de onda tende a formar um dente de serra. Se você tem uma forma de onda atenuada, pode ser evidência de você ter terminadores na rede ativos em quantidade superior ao que é necessário para você fazer o casamento de impedância. Então, a forma de onda diz muito sobre esses parâmetros, da provável causa de uma falha de comunicação, por exemplo. Aqui alguns registros fotográficos, onde mencionamos aqui o prensa-cabos, né, uma proteção de spur inadequada, que isso aqui é só para transporte, não é para campo, a parte de caixas sem a devida vedação, eletrodutos desconectados, má isolação do shield, isso gera um ruído tremendo para o instrumento. Lembrando que shield ele é aterrado apenas de um lado. Se você tem o aterramento do shield na carcaça do instrumento e no lado do painel, você cria uma diferença de potencial que causa problema na comunicação também. A falta de flexível, isso aqui é muito comum ver em campo. Infelizmente, né? O dia a dia da manutenção acaba tendo algumas ações para a resolução de um problema imediato, o que de fato atrapalha ainda mais o ciclo de vida da infraestrutura Foundation Field Bus. Em particular do que eu estou mencionando. Isso também afeta outros tipos de protocolos digitais, mas em particular o Foundation Field Bus, que é da apresentação. Olha esse caso aqui que nós tínhamos uma vedação em silicone. O contaminante dentro do painel, o problema de corrosão. Provavelmente aqui o ambiente ainda é agressivo, mas o que esse produto pode liberar de agentes nocivos a essa caixa de junção. Aqui um instrumento com água, também provavelmente o eletroduto dele, ou mesmo prensa-cabo não estava adequado e entrou água no instrumento. Alguns dos clientes que nós já atuamos, que nós já realizamos serviços, né? A Braskem é uma delas, a maior petroquímica aqui da América Latina. A Petrobras, nossa petroleira do Brasil, né? Muito expressivo, são clientes grandes, a Marco. Tanto alguns sistemas de controle, fabricantes de sistema de controle também nos contratam para esse tipo de serviço, por exemplo, a Emerson e a Yokogawa. Nós temos outras referências no nosso website, mas aqui apenas para ter uma ideia de dimensão das empresas em que nós atuamos. Bom, em resumo, os relatórios eles devem ser objetivos e por clientes. Os problemas encontrados eles têm que ser categorizados dessa maneira, que é da nossa metodologia, assim que nós atuamos, colocando como o que é urgente naquele relatório parcial, que requer uma ação imediata, a necessidade que requer uma ação rápida, mais rápida possível, e a melhoria que requer uma ação planejada com o tempo. Tá? Lembrando que todas essas ações, embora o relatório aponte, existem ações que, previamente acordadas com o cliente, nós mesmos já fazemos durante o processo de análise. Isso encurta o período de execução do serviço. O profissional ele vai estar habilitado a fazer esse tipo de atuação em campo. Bom, embora a maior parte dos problemas em redes estejam vinculados à infraestrutura, uma análise de rede compreende mais do que seu meio físico. Isso é importante mencionar porque muitos no mercado pensam da seguinte maneira: eu compro a maleta de diagnóstico e eu mesmo faço o meu diagnóstico.
Mas se você não tem o devido conhecimento, não só do meio físico, mas também do meio lógico, isso pode acabar sendo um viés para a sua solução e o investimento inicial acaba sendo irrelevante perto do que seria a necessidade de você poder ter um serviço profissionalizado para essa área. Então, aqui, a parte lógica, né, a gente olha para a disponibilidade do sistema, que basicamente tem a questão das palavras, quantidade de palavras, limite de controle, tempo livre de CPU, quantidade livre de VCRs e licenças, e etc. A atualização de documentos, os níveis de ruído, balanceamento da rede e os terminadores. Preparar a documentação para futuras expansões minimizam problemas com as redes. Ou seja, sempre que os departamentos, né, dentro de uma empresa, você tem departamentos que cuidam da manutenção e departamentos que cuidam da área de projetos. Se a documentação ela não foi atualizada em algum determinado momento, ou a engenharia vai se basear no documento errado, ou a manutenção vai fazer uma manutenção baseada no documento errado. Ambos vão perder tempo e causando eventuais problemas que são mais difíceis de você diagnosticar porque não conseguiu entender o contexto que aquela instalação estava. Então, essa documentação ela precisa passar por uma avaliação, você saber quais são as limitações que existem para uma expansão da rede, o consumo de energia, como que está sendo o consumo de energia. Lembrando que a questão do consumo de energia, ele não está sendo mencionado por questão de redução do consumo de energia. Né? Não estamos falando de custo de energia, estamos falando de consumo de energia no condicionador de sinal. Condicionador de sinal, cada um tem uma característica de quantidade de energia que ele disponibiliza por segmento. E esse cálculo, quanto cada instrumento consome de energia na rede, ele é importante para você poder fazer o balanceamento dessa rede e trabalhar com sua folga. Lembrando que o instrumento que trabalha fundo de escala, fim de escala, né, dele, ele acaba consumindo mais energia, tende a consumir mais energia. E você tem uma média também, ou seja, você tem que prever qual seria o consumo de energia desses instrumentos dentro da rede com a folga, permitindo que essa rede trabalhe de maneira segura. Né? E lembrando também que existem casos em que um instrumento entra em curto-circuito e esse curto-circuito não pode derrubar todo o segmento. E isso é previsto aonde? No cálculo do consumo de energia. No cálculo do consumo de energia do condicionador de sinal. Tá? Limitações de distâncias do spur e do tronco. No Foundation Field Bus, as limitações elas estão vinculadas ao tipo de cabo utilizado e o tipo de condicionador utilizado. Tá? Esses tipos podem vincular sendo em área classificada ou não classificada. E dentro dessas limitações, você faz todo o projeto de distribuição desses instrumentos. Então, essa questão da preparar a documentação, ela é fundamental. Bem, meu nome é Vinícius Acosta. Aqui eu tenho o meu e-mail, vinicius.acosta@vistaautomação.com.br. O meu telefone celular, fico à disposição. Abaixo tem o contato do escritório da empresa e agradeço muito a atenção. Até mais.